Queridos amigos, muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Rochinol. Para mim é um prazer imenso estar a participar e por estar a fazer esta modesta coordenação. O Grupo Rochinol é um grupo de amigos que tem vindo a crescer, tem vindo a criar algo que é no fundo a essência da fé Bahá'í, que é a amizade, que é conhecermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros e partilharmos todos desta mensagem universal de Bahá'u'lláh, absolutamente maravilhosa, e que temos esse prazer de ter este bolo e de poder partilhar com toda a gente. E então é para dar as boas-vindas a todos. Hoje é a espiritualidade, que é um tema um tema muito rico e assaz difícil, e o nosso querido amigo Max aceitou fazer esta palestra. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Max. Portanto, ele é natural de Blumenau, que é no estado de Santa Catarina, onde conheceu a fé no final dos anos 70. Ele serviu em várias instituições locais e regionais, foi membro do Corpo Auxiliar por alguns anos. A sua atividade profissional e formação está ligada à administração de empresas e à tecnologia de informação. Atua também como corretor na área de imóveis. É um conhecedor profundo da fé, um estudioso amador do desenvolvimento humano. É casado, tem 3 filhas já adultas, 2 lindos netos, reside em Porto Belo, que é no lindo litoral do estado de Santa Catarina, no Brasil, e é também, presenteia-nos quase em todas as lives e reuniões com as suas músicas de inspiração Bahá'í, é cantor e músico também. Max, muito obrigado, a palavra é tua. Obrigado. Eu acho que é a terceira vez que eu estou participando desse grupo e é uma alegria participar, sempre ver essas faces radiantes. Uma das minhas filhas, a filha do meio, a Kika, ela é mestre de yoga e reiki e algumas terapias, e ela criou um local na cidade de Indaial, onde ela mora, que é perto de Blumenau, que se chama Espaço Celeste, onde ela dá aulas de yoga e pratica essas terapias. E uma das atividades que ela promove esporadicamente são encontros com alunos, enfim, e convidados, né? A população da cidade é convidada. São encontros de conversas significativas sobre temas relevantes, sobre espiritualidade, sobre, enfim. E ela me convidou já várias vezes e uma delas me pediu que fizesse algo sobre espiritualidade. Então eu fiz essa apresentação para apresentar numa dessas conversas e é isso que eu vou compartilhar com os amigos aqui hoje. Eu vou tentar passar pelos pontos, pelos tópicos aí dessa apresentação, sem me estender muito, por causa do nosso tempo. É uma apresentação razoavelmente grande, porque o tema é bastante vasto, né? Claro que a gente não tem como esgotar num encontro como esse. E no final, se a gente tiver tempo, os amigos podem se aprofundar mais em algum item ou outro que acharem interessante. Eu vou ver se conseguimos compartilhar a tela aqui. Durante esses milhares de anos aí da história da humanidade, a humanidade testemunhou o surgimento, morte de incontáveis religiões e sistemas de crenças e filosofias. E a ideia comum entre elas é que o homem, no seu estado natural, é incompleto. Ou seja, ele deve fazer algum esforço para se completar e que esse, na verdade, é o propósito da existência.
esse processo entendido por algumas religiões como salvação, ou iluminação, ou o atingimento do nirvana. Enfim, cada um, ao seu modo, confirma que no ser humano há uma dimensão espiritual e que é o mais importante aspecto da realidade, na verdade. Eu, pessoalmente, acredito que nenhuma pessoa deveria ter um projeto mais importante e prioritário do que o desenvolvimento, cuidar do desenvolvimento da sua espiritualidade. Algumas crenças, inclusive, acham que precisa-se mais do que uma vida, inclusive, para se promover esse desenvolvimento num nível tal que se atinja essa salvação, a iluminação, enfim, se atinja um grau de espiritualidade para se passar para algum outro nível. Eu espero, né, a minha esperança é que no final desse encontro a gente possa juntos construir um pouquinho mais do conhecimento sobre a espiritualidade. Aqui um texto de Shoghi Effendi, guardião da fé Bahá'í. Para quem não conhece, eu acho que, mas temos não Bahá'ís aqui, não percebi. Eu pessoalmente vejo Shoghi Effendi como um engenheiro e mestre de obras de uma nova civilização que hoje milhões de Bahá'ís no mundo estão construindo. Uma civilização baseada na unidade, na diversidade e promovendo a paz da humanidade. Onde a famosa frase de Baha'u'lláh vai acabar se tornando realidade, em que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. E começo com essa frase de Shoghi Effendi, que diz que a evolução da vida do indivíduo começa com a formação do embrião humano e passa por várias etapas, e continua depois da morte em outra forma. O espírito humano é capaz de um desenvolvimento infinito. E eu pensei em abordar isso, usando aqui uma metáfora de um foguete, nos estágios que a gente atravessa durante a nossa caminhada nessa vida. Como no foguete, a cada estágio você deixa para trás uma parte que te impulsionou até um certo ponto, outra parte é acionada que te leva até um outro ponto e, por fim, há uma cápsula, ou enfim, os tripulantes são levados ao seu destino através desse novo estágio. O nosso primeiro estágio começa no nosso desenvolvimento intrauterino, quando há a concepção, papai e mamãe resolveram nos ter, né, ter um bebê, e como nós vemos aí na imagem, atravessamos várias formas até atingirmos a perfeição como bebês, e aí nascemos. Esse desenvolvimento intrauterino é compulsório, ou seja, a gente não tem nenhuma ação sobre ele. O que tem alguma ação sobre esse desenvolvimento, e sim o ambiente em que essa gestação se desenvolve, né? Como a mãe trata essa gestação, enfim, o ambiente em que ela vive, alimentação e emoções, enfim, tudo isso tem alguma influência sobre a formação do feto, a formação do bebê. Uma frase de Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, ele diz: sabe que a alma que é comum a todos os homens surge em seguida a mescla de coisas e após sua maturação, o mesmo observas no embrião assim que evolui para o seu estágio predestinado. Que Deus manifesta a alma que nele estava latente. Então nós vemos que já lá na formação do embrião, a alma já se manifesta, ou seja, já há vida física e também
a vida espiritual. E aí partimos para o segundo estágio, quando nascemos para esse mundo e se Deus ajudar, né, se Deus nos permitir, a gente atravessa várias etapas de infância, juventude, maturidade, e como eu e alguns dos amigos aí tem a prolongação da juventude, né, a juventude avançada. Nós somos jovens por mais tempo se Deus permitir, que é uma fase extremamente importante, porque a sabedoria, enfim, que a gente vai adquirindo ao longo da vida é muito importante nessa fase da nossa existência. Embora muitas pessoas não estejam ligadas nessa questão da espiritualidade, existem algumas necessidades humanas essenciais, que são aquelas que, quando não atendidas, nós adoecemos. Então, é um norte que guia o nosso desenvolvimento, mesmo que a gente não esteja focado no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Como, por exemplo, as necessidades básicas ou vitais de água, alimento, sono, atividade física, abrigo, conhecimento, as necessidades afetivas e emocionais de amar, ser amado, ser aceito, ser valorizado, autoestima, receber e dar carinho, alegria e contentamento, necessidades psicológicas, comunicação, realização, criatividade, autonomia, ordem e segurança, relaxamento, compreensão e necessidades espirituais, sentido na existência, significado da própria vida, desenvolvimento de virtudes, princípios éticos e morais, apreciação estética, contato com uma sabedoria superior. Nós temos à nossa disposição, nessa nossa caminhada na vida focada no desenvolvimento da nossa espiritualidade, duas fontes de conhecimento bastante importantes: a ciência e a religião. E uma contribuição que ambas dão são da nossa compreensão da estrutura do ser humano. Como é que nós somos formados? Lá do hinduísmo, 5.000 anos atrás, a gente tem algumas especificações aí da estrutura do ser humano. Começa com um invólucro feito do alimento, ou seja, a nossa parte puramente física, orgânica, a bioenergia emocional, uma mente racional, ou seja, onde nós raciocinamos, pensamos, compreendemos, uma mente superior, onde está a nossa intuição, onde nós meditamos, né? E no centro de tudo, o ser espiritual, ou seja, a nossa própria essência, o nosso espírito ou alma. Alma e espírito, a gente vai falar aqui no decorrer dessa nossa apresentação, como muitas vezes simbolizando a mesma coisa. Nós recebemos também uma definição da estrutura do ser humano e observe que somos basicamente cebolas, segundo eles, né, com várias camadas. 5 camadas eles tratam como sendo as camadas dos nossos sentidos, né, tato, audição, visão, olfato, paladar. Depois vem a mente. Também uma mente elevada, é aquela que a gente usaria para meditar, enfim. E, novamente, lá no centro, a nossa essência, a alma, o nosso espírito. No cristianismo, a nossa cebola fica um pouquinho menor. Durante muito tempo, séculos aí do desenvolvimento do cristianismo, basicamente se focou muito em corpo e espírito, corpo e alma. A mente ficou um pouco de lado. E isso se torna bastante forte, principalmente na Idade Média, né, quando
problemas psicológicos, problemas mentais, eram vistos como possessão demoníaca. Uma mulher, por exemplo, que tivesse um filho com síndrome de Down, ou com paralisia infantil, enfim, algum distúrbio mental, era vista como alguém que teve algum relacionamento sexual com Satanás e provavelmente era levada à fogueira por causa disso. Só em 1793 que a mente começa a ser vista e a ser considerada e os problemas mentais começam a ser vistos como doenças, e o pioneiro nisso foi Philippe Pinel, que foi o primeiro que começou a classificar os distúrbios mentais como doença. Eu não sei se alguém é da época ou tinha no seu meio, né, na juventude, na adolescência, Pinel acabou sendo uma gíria utilizada, né? Quando alguém estava meio fora da casinha, fazendo alguma coisa meio atrapalhada, dizia, pô, fulano tá Pinel, né? O Pinel acabou virando gíria aí, né, nessa época. Nós temos uma grande contribuição lá pelos meados do século XX, aliás, dois psiquiatras ou neuropsiquiatras que foram Stanislav Grof e Viktor Frankl, foi que colocaram dentro da estrutura do ser humano o centro espiritual. Então, a estrutura do ser humano como tendo corpo, mente e um centro espiritual. Quem não conhece Viktor Frankl, talvez a maioria já teve algum contato com a vida de Viktor Frankl, vale a pena conhecer a sua biografia, a sua obra. Nesse livro, que é um livro bem fininho que ele escreveu, A Presença Ignorada de Deus, ele fala sobre um modelo tridimensional do ser humano, que além de termos essas camadas de corpo, mente e centro espiritual, em cada um deles nós também temos estados de inconsciência, de pré-consciência e de consciência. Ou seja, que há também um inconsciente espiritual, que nós somos movidos, enfim, por esse inconsciente a buscar a presença de Deus, a buscar a aproximação de Deus, mesmo que não estejamos conscientes desse processo. E ele diz que, na essência, nós somos seres biopsico-espirituais. Só para ilustrar essa questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, a maior parte da nossa psique, né, o fim da nossa mente, está como no iceberg abaixo da superfície, ou seja, não está sendo mostrada. Então, o que nós mostramos e que às vezes mesmo nos vemos, né, é a parte consciente. A maior parte da nossa estrutura, do nosso ser, está no pré-consciente e no inconsciente. Uma frase interessante de Carl Gustav Jung, que foi contemporâneo de Freud, eles estudaram juntos e depois, enfim, criaram até escolas diferentes. Ele diz, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Então, algo importante, que é o grande desafio, é trazer da inconsciência para a consciência as coisas que importam no nosso desenvolvimento. Por exemplo, desde o hinduísmo, com Platão e Aristóteles, eles nos dão uma dica, ou enfim, nos dizem que
naturalmente, isso como fruto da nossa inconsciência, nós somos atraídos para o que é bom, para o que é verdadeiro e para o que é belo. E eu faço uma ligação aqui, isso é algo bem pessoal meu, do bom com o corpo, com trazer da inconsciência para a consciência as questões do corpo. Então, através da alimentação, exercício físico, repouso, prazeres sensuais, nós vamos tomando consciência de como o nosso corpo funciona. E é bem interessante que, à medida que nós somos jovens há mais tempo, nós vamos tendo mais consciência do nosso corpo. Quando nós temos 20 anos de idade, nós não temos quase que consciência nenhuma do corpo, né? Nós não sabemos o que é uma coluna vertebral, o que são pernas, joelhos e estômago, enfim. E à medida que nós ficamos jovens mais tempo, isso vai se tornando claro para a gente vai se tornando cada vez mais consciente, né? Dizem até que depois quando a gente entra nos 40, daí em diante, cada vez que você levantar da cama, se não sentir nenhum tipo de dor, é porque você está morto, né? E a questão do verdadeiro eu ligo à mente. Nós sempre estamos procurando a realidade das coisas. Então, através da percepção emocional, de nós fomos entendendo a nossa bagagem emocional, como é que nós funcionamos emocionalmente, através do estudo formal, terapia, autoanálise e reflexão, nós vamos trazendo da inconsciência para a consciência a nossa mente. E o belo totalmente ligado ao espiritual, aonde através da contemplação artística, virtudes, princípios éticos, transcendência, meditação e oração, nós vamos nos tornando conscientes dessa nossa realidade espiritual. E, na verdade, nós temos uma tendência inconsciente em direção a Deus, segundo o Frankl, porque faz parte da nossa inconsciência espiritual, da nossa essência espiritual. Um exemplo interessante é que mesmo quem não tem nenhuma noção, ou não tem nenhuma ligação com o desenvolvimento da sua espiritualidade, não está ligado nisso, mas naturalmente todas as pessoas, quer sejam religiosas ou ateus, naturalmente buscam algum encontro, algum auxílio em uma força transcendente. Um exemplo bem interessante disso é a torcida. Quando nós torcemos, ou alguém está torcendo para que algo aconteça ou não aconteça, seja no esporte ou na vida, enfim, o que é isso? É uma espécie de oração que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando em uma força além, uma força transcendente, uma força além de nós mesmos, que faça acontecer algo ou impeça que algo aconteça. Então, isso é uma das provas que Frankl coloca, que a gente naturalmente é impulsionado em direção a Deus. Essas duas fontes de conhecimento que nós podemos utilizar no desenvolvimento da nossa espiritualidade, ciência e religião, ele fala que a ciência, por intenção, está focada na cura da alma, através do autoconhecimento, onde nós vamos descobrindo nossas fobias, nossas potencialidades, enfim, o foco é a cura da alma. Mas que, por efeito, acaba atuando também na salvação da alma. Ou seja, através do autoconhecimento, nós acabamos descobrindo essa nossa essência espiritual, essa nossa espiritualidade, e a gente vai descobrindo capacidades e virtudes, enfim, e a ciência, a psicoterapia, né, acaba atuando também sobre a salvação da alma. E a religião, por sua vez, por intenção, atua na salvação da alma, através dos ensinamentos religiosos que estão nos livros, nas Sagradas Escrituras de todas as religiões, todas nos orientam a atuar sobre
as nossas capacidades da alma, adquirir virtudes para a salvação da alma. E, por efeito, acaba atuando também na cura da alma. Há uma questão interessante aqui que vale a pena a gente falar, que para alguns religiosos, quando uma pessoa está em depressão, por exemplo, eles atribuem isso à falta de fé ou falta de espiritualidade. A pessoa está afastada de Deus, por isso que ela está com depressão. E isso não é verdade. A depressão é uma doença mesmo, é um desequilíbrio na eletroquímica do cérebro, onde neurotransmissores são pouco produzidos, né, que são produzidos pelos neurônios, que são eles a serotonina e a noradrenalina, e precisam de tratamento, precisam de, muitas vezes, medicamento para que esse equilíbrio seja alterado. E algumas pessoas acham que isso é uma bobagem, enfim, a pessoa tem mais é que se apegar à religião, e isso, novamente digo, não é verdadeiro. A pessoa precisa de ajuda especializada e muitas vezes tomar medicamentos. Né? Como quando alguém quebra um braço, né? Vai colocar um gesso, não é o gesso que vai curar a pessoa, ele simplesmente vai dar condição para que o osso se restaure e a saúde volte ao normal. A mesma coisa se dá com a medicação, às vezes, para cura, para ajudar na cura da depressão. Ela ajuda ao equilíbrio do cérebro para que a pessoa, então, possa ter a energia suficiente para poder, através de terapia, enfim, superar a depressão. Vamos falar um pouquinho agora das duas naturezas da alma. Eu coloquei essa imagem dos dois lobos. Muitos talvez conhecem essa história, uma história que é atribuída aos índios cherokees americanos. Se trata de um menino que pergunta ao avô por que às vezes as pessoas fazem coisas ruins. E ele diz que é como se dentro de nós existissem dois lobos. Um é manso, amoroso, o outro é feroz, raivoso, e eles estão constantemente lutando, brigando entre si. E o menino pergunta então, e vô, qual deles que vence? E o avô responde, sempre aquele que eu alimento. E essa experiência na nossa vida, em que há essa luta entre natureza física versus natureza espiritual, é uma dádiva divina, porque é nesse contexto que nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade. É nesse contexto que nós podemos desenvolver as capacidades da alma, que nós desenvolvemos as nossas virtudes. Nós temos, por um lado, que o corpo tem necessidades legítimas e precisam ser atendidas, e, por outro, também as necessidades espirituais, como nós vimos, mesmo que a pessoa não seja consciente disso, essas necessidades existem e atuam, e essa briga ela é constante e extremamente importante no nosso desenvolvimento. Tem uma metáfora interessante que podemos utilizar, imaginando que nós viemos a esse mundo, né? Nossa alma racional é como água. E se nós fazemos escolhas que nos afastam da presença de Deus, ou seja, nós nos deixamos dominar pela materialidade, pelo materialismo, nos devotamos às paixões infinitas que são oferecidas no mundo material, nós continuamos água, só que aí nos embrutecemos, nos esfriamos e nos tornamos gelo. Por outro lado, quando nessa luta interna que nós temos, nós nos voltamos para o domínio do espiritual, aonde estão as perfeições infinitas, nós começamos a trabalhar as nossas capacidades espirituais, que também chamamos de virtudes,
nos aproximamos da iluminação, do calor divino, então nós continuamos água, mas aí nos tornamos vapor. Então, uma definição rápida de espiritualidade, que é o processo de desenvolvimento das capacidades espirituais do indivíduo. Algo importante, então, no processo de desenvolvimento espiritual, a primeira condição que se tenha, faltou um E ali, que se tenha consciência de que esse processo é necessário e possível. É fundamental essa consciência de que ele é necessário e possível. E a segunda é que tenha consciência de que esse processo tem que ser desenvolvido pela própria pessoa. Ninguém pode fazê-lo pelo outro, deve ser atingido dia após dia. A gente vê, principalmente no ambiente Bahá'í, muitas pessoas orando para que a outra pessoa se desenvolva, enfim. Isso é maravilhoso, pedir a Deus que ajude o desenvolvimento da outra pessoa. Mas nós não temos, e nem Deus influencia nesse desenvolvimento, porque o desenvolvimento da nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento como pessoa é uma coisa pessoal e intransferível. Vejam que na própria história da fé Bahá'í, né, Bahá'u'lláh era cercado por pessoas, inclusive um meio-irmão que tentou matá-lo, inclusive. Também temos histórias em outras religiões, no cristianismo, no judaísmo, enfim, aonde o manifestante de Deus teria todo o poder de mudar a condição dessa pessoa que está numa situação longe, né, da espiritualidade ou de Deus. E isso não acontece, porque é algo que cada um tem que fazer por si próprio, ninguém pode fazer pelo outro. A espiritualidade deve ser conquistada pouco a pouco, dia a dia. Isso é uma frase de Abdu'l-Bahá, quem não sabe, filho de Bahá'u'lláh. Para nós Bahá'ís, um exemplo perfeito que nós devemos seguir como seres humanos para atingir o máximo possível de desenvolvimento. E isso é muito, muito interessante. Duas coisas quero falar sobre isso. Uma, não sei se alguém chegou a assistir um filme que saiu há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, inclusive, que se chamava O Feitiço do Tempo. Alguém chegou a assistir esse filme? Quem não viu, eu recomendo. É um filme onde um jornalista vai para uma cidade do interior dos Estados Unidos cobrir um festival que é um festival que trata no inverno, né? Muita neve e tal, é o Festival da Marmota, um lugar onde a marmota aparece nessa época e tal, e fazem todo um festival em torno do surgimento da marmota. E quando ele está nessa cidade, cobrindo essa matéria, dá uma nevasca muito grande e ele fica preso nessa cidade, ele não consegue sair. Então ele passa o dia entre restaurante, bar, e conversando com algumas pessoas e observando a vida nessa pequena cidade. E à noite, cansado, vai dormir. E quando ele acorda de manhã, vai para o café da manhã no hotel, tal, e sai novamente, e vê, nossa, a nevasca continua impedindo nossa saída da cidade. E passa o dia, né? Ele novamente vai dormir, e de manhã, quando ele levanta, já no corredor do hotel, né, indo para o salão de café da manhã, ele vê que acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu no dia anterior. Ele encontra a mesma pessoa, que fala a mesma coisa, ele entra no salão de café, vê as mesmas pessoas, tudo está igual, ele sai à rua e tudo acontece durante todo o dia igualzinho como aconteceu no dia anterior. E ele fica apavorado com isso, né? O que está acontecendo? E assim, no próximo dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e ele vai ficando louco com essa situação.
E para abreviar a história, que é bem interessante e longa, ele depois, com o tempo, ele vai percebendo que cada repetição dessa faz com que ele conheça melhor o ambiente que ele está vivendo, as pessoas, e ele vai descobrindo oportunidades de interagir melhor com as pessoas, vai descobrindo oportunidades de ele melhorar como pessoa, e assim ele vai melhorando, ele aprende a tocar piano, ele conquista uma pessoa, e vai indo, enfim, evita um assalto, porque ele já sabe de antemão o que vai acontecer, e ele, por fim, dá um salto enorme como ser humano. Ele se desenvolve muito nesse processo de repetição do dia a dia. E é basicamente isso que acontece na nossa vida, né? Todo dia, embora de forma diferente, as coisas estão se repetindo. A gente, às vezes, quando não aprende alguma coisa que Deus coloca no nosso caminho, ela se repete, talvez em um outro formato, para que a gente consiga entender o para que isso está acontecendo. E não o porquê, que muitas vezes as pessoas perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Mas o para quê? Sempre há uma lição a ser aprendida nessa repetição do dia a dia durante toda a nossa vida. Tem uma pequena história que está em Nota de Peregrinos e é algo que a gente não pode ter como certo, né? Mas diz que alguém, enquanto na presença do amado guardião, pergunta a ele, né? Diz a ele que esse processo de se desenvolver espiritualmente, ler os escritos sagrados diariamente, fazer oração e jejum e etc., é uma coisa muito desgastante, cansativa, tal. Se não há algum meio de cortar caminho, não há um atalho para se desenvolver essa espiritualidade. E dizem que o guardião se volta para essa pessoa e diz, sim, há um atalho. Escolha qualquer uma das palavras ocultas e ponha em prática na sua vida. Uma frase de Bahá'u'lláh, sabe tu que todos os homens foram criados na natureza feita por Deus. A cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada. Tudo que vós possuís potencialmente, porém, só se pode manifestar como resultado de vossa própria volição, ou seja, de sua própria vontade que vai te impulsionar para uma ação. Uma frase de Abdu'l-Bahá: aquilo que é a causa de vida eterna, honra eterna, iluminação universal, salvação e prosperidade reais, é, antes de tudo, o conhecimento de Deus, segundo vem o amor de Deus, a terceira virtude da humanidade é a boa vontade, que é a base das boas ações. Nós entramos daqui, então, nas principais capacidades da nossa alma, que são conhecer, amar e vontade. Eu coloquei volição ali, é a palavra que Bahá'u'lláh fala, que nós poderíamos entender como aquela vontade, aquela energia que acaba se transformando em ação. E o conhecimento a gente obtém normalmente através das experiências da nossa vida, reflexão, oração, meditação, raciocínio lógico, onde estão as ciências, que são extremamente importantes para conhecer as leis que governam o nosso mundo físico. Há o conhecimento obtido através da intuição, conhecimento intuitivo, como o desenvolvimento de artes e o refinamento dos relacionamentos humanos. E há o conhecimento espiritual, do propósito da vida, enfim, que a gente conhece através das religiões. A capacidade de amar, que é, na verdade, a força atrativa, né, que a gente tem a beleza, a unidade, o crescimento, e nós somos naturalmente atraídos, consciente ou inconscientemente, ao que percebemos ser belo por natureza, e que causa unidade, enfim, que possa nos orientar no nosso desenvolvimento profissional, enfim,
espiritual. Agora, a qualidade do amor que nós sentimos está totalmente ligada ao objeto desse amor. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que se ligam seu amor a coisas, a ideologias, tem pessoas que amam a guerra, por exemplo, porque ela pode trazer inúmeros benefícios. Então, a qualidade do amor está totalmente ligada ao objeto do amor. E a vontade, que é onde vive o nosso livre-arbítrio, onde nós temos sempre a opção de escolha entre fazer o bem e o mal, agir ou não, decidir a direção e a qualidade da vida que nós vamos ter. Ou seja, tem um exemplo de que a vida é como velejar, né? O nosso corpo é o nosso barco e nós somos quem está lá no leme e decidindo em que direção que nós vamos. O vento está sempre soprando, ou seja, a vida vai seguindo, Deus está sempre nos impulsionando e nós vamos decidindo em que direção ir. E é essa vontade que nos dá sempre motivação e coragem para agir. Tem uma frase de Einstein que é bem famosa, talvez a maioria dos amigos conheçam, mas ele diz que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Então, a vontade tem feito, a força de vontade, tem exemplos, inúmeros exemplos na história da humanidade, de pessoas que com essa força conseguiram fazer coisas incríveis. E há entre essas capacidades uma hierarquia. A gente primeiro tem que conhecer, depois ama o que conhece, e isso gera energia e gera a vontade para que a gente acabe transformando em alguma ação. Esses dias, o nosso grande amigo, muitos de vocês conhecem, talvez até tiveram oportunidade de assistir, ele fez um pequeno vídeo, o Faze Milani, Dr. Faze Milani, falando sobre a semelhança entre Hitler e Gandhi. Alguém viu isso? Viu esse pequeno vídeo que ele fez? Muito interessante. Ele pergunta qual a diferença entre Hitler e Gandhi. Ambos tinham conhecimento, muito conhecimento, inclusive, né? Frequentaram a universidade e tinham habilidades, muitas habilidades de liderança, planejamento estratégico, mobilização de massa, carisma, enfim, determinação, perseverança. Todos tinham amor, né? Hitler, amor por uma ideia, por uma ideologia, enfim, por si mesmo, ou pela sua raça, enfim, pelas ideias que ele tinha. E tinham vontade, porque cada ação precisa de 4 componentes. Ou seja, conhecimento, nós temos que ter conhecimento para agir, temos que ter habilidade para fazer alguma coisa, nós temos que ter atitude, né, que é o que dá qualidade a essa habilidade que nós pomos em prática, e tem que ter valores. E é aí que está a grande diferença entre Hitler e Gandhi, porque Hitler tinha valores como dominação, supremacia, busca de poder, enquanto Gandhi tinha os valores de amor ao próximo, compaixão, servitude, enfim. Então, toda a ação reflete os valores que nós temos. Por isso, essas capacidades da alma de conhecer, amar em vontade devem ser ligadas ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Ou seja, nós devemos procurar conhecer o que nos impulsiona nesse sentido, amar o que nos impulsiona nesse sentido e agir também no que nos impulsiona em direção ao desenvolvimento da nossa espiritualidade.
Uma outra frase de Abdu'l-Bahá: no mundo da existência, o homem atravessou sucessivos graus até atingir o reino humano. Em cada estágio de sua evolução, ele desenvolveu capacidade para avançar à seguinte posição e condição. Por isso, nesse mundo, ele deve se preparar para a vida do além. Aquilo que ele necessita no mundo do reino deve ser obtido aqui. Por que meios o homem pode adquirir essas coisas? Como ele obtém essas dádivas e poderes misericordiosos? Primeiro, através do conhecimento de Deus. Segundo, através do amor a Deus. Terceiro, através da fé. Quarto, através de atos filantrópicos. Quinto, através de autossacrifício. Sexto, através do desprendimento desse mundo. E sétimo, através da pureza e da santidade. Esses são passos que nós devemos dar no caminho do desenvolvimento espiritual. O primeiro deles, como Abdu'l-Bahá diz, é o conhecimento de Deus. E hoje, embora muitos filósofos aí dizem que Deus está morto, na verdade, o que está morto é o Deus dentro deles, né? Esse Deus que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar. Um Deus antropomórfico, um Deus que foi criado à imagem e semelhança do homem, com todos os seus defeitos. As religiões do passado, principalmente focando mais no Ocidente, a religião católica, sempre tinha o domínio do conhecimento e das artes, enfim, e orientou, na época, os artistas a retratarem, né, as questões espirituais do jeito que eles interpretavam e que achavam que devia ser. Então, muitas pessoas têm essa imagem que, para a grande maioria, é inaceitável. Eu acho que nenhum de nós também acreditaria num Deus com esse formato, né? Num velhinho barbudo sentado numa nuvem, com um raio na mão, pronto para mandar em cima da gente assim que a gente se desvie do caminho. Esse Deus não é um Deus crível, né? As pessoas não conseguem aceitar esse Deus. Porque Deus, na verdade, é inatingível. Nós somos limitados e não temos nenhuma condição de conhecer o ilimitado. Na verdade, tudo que a gente pode falar sobre Deus, nós falamos que Deus é misericordioso, é amor, é bondade, tudo que nós falarmos sobre Deus, Deus não é, porque nós não temos a menor condição de entender o que é cada um desses atributos. Um deles, que é a onisciência, por exemplo, um cientista alemão chamado Werner Heisenberg, foi em 1932, ele fazendo estudos de física, né? Ele mostra que é impossível você determinar a posição e a velocidade de um elétron em torno de um átomo e quando nós falamos em onisciência de Deus, por exemplo, nós poderíamos imaginar que Deus sabe exatamente a posição e a velocidade de cada átomo do universo. E isso ainda não seria onisciência, porque além disso ele sabe o que se vai no coração de cada ser que já existiu, existe ou existirá, sabe de tudo que está acontecendo no mundo físico e enfim. Então nós não temos a menor capacidade de entender, de conhecer Deus. Nós conhecemos Deus através de sua essência. Vê essa frase de Abdu'l-Bahá,
saiba que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento da essência de uma coisa e o conhecimento de suas qualidades. A essência de uma coisa é conhecida por suas qualidades. Caso contrário, é desconhecido e oculto. Como o nosso conhecimento das coisas, mesmo as coisas criadas e limitadas, é o conhecimento de suas qualidades e não de sua essência. Como é possível compreender em sua essência a realidade divina, que é ilimitada? Conhecer Deus, portanto, significa a compreensão e o conhecimento de seus atributos, e não de sua realidade. Esse conhecimento dos atributos também é proporcional à capacidade e poder do homem, não é absoluto. Bahá'u'lláh costumava cavalgar pelas terras da família, enfim, estava sempre auxiliando os necessitados e tal. E um dia, numa dessas cavalgadas, ele passa perto de um riacho e encontra um derviche sentado com uma fogueirinha, uma panela, preparando a refeição. Bahá'u'lláh desmonta do cavalo e vai lá conversar com esse derviche e pergunta o que ele está fazendo. E o derviche disse: estou cozinhando Deus e vou comê-lo. E Bahá'u'lláh achou muito interessante essa afirmação dele e teve uma boa conversa com esse derviche. E o derviche percebeu logo quem era Bahá'u'lláh. Esse derviche se chamava Mustafa Big, era um poeta, e ele identificou, ele já percebeu que Bahá'u'lláh seria o manifestante de Deus para essa época, e ele ficou encantado com Bahá'u'lláh e começou a seguir Bahá'u'lláh por onde Bahá'u'lláh ia, e ele corria atrás de Bahá'u'lláh, sempre recitando poesias e dizendo para Bahá'u'lláh: rompa os véus, rompa os véus. Então, a forma que nós podemos conhecer Deus é através da sua manifestação, da sua revelação. Cada vez que uma manifestação de Deus surge para a humanidade, na verdade é como um espelho que reflete a imagem do próprio Deus. E através da vida deles, dos ensinamentos deles, e para quem os conheceu, da própria pessoa deles, as pessoas conseguiram reconhecer Deus e a presença de Deus em cada uma dessas manifestações. Cada um deles deixou orientações para que, em seus livros sagrados, para que a gente pudesse ter acesso à visão deles mesmos sobre eles e o relacionamento com Deus. E todos mostram que Deus está além da nossa capacidade de compreensão. O máximo que nós conseguimos chegar à presença de Deus é quando estamos à presença desses manifestantes de Deus. E outra forma de conhecermos a Deus é o autoconhecimento. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos esses atributos divinos brotando dentro de nós. Na verdade, na nossa natureza inata, aquilo que vem com todos os seres humanos quando são concebidos, todas as virtudes, todas esses atributos que nós podemos nomear de Deus, estão em nós, como sementes, como capacidades que podem ser desenvolvidas. É claro que depois, dependendo de uma característica hereditária e o que é aprendido durante a vida, nós fazemos brotar e desenvolvemos ou não essas capacidades que Deus colocou em todos nós. A frase de Bahá'u'lláh que confirma isso, que diz que quem se conheceu a si próprio, conheceu a Deus. Uma frase de George Townsend, quem não o conhece, ele foi um clérigo irlandês e ele conheceu a fé Bahá'í e se tornou um Bahá'í extremamente destacado, escreveu vários livros sobre
a fé Bahá'í e o cristianismo, enfim. E ele tem uma frase fantástica que diz: quando os véus da ilusão que ocultam do homem seu próprio coração são retirados, ele se dá conta de seu próprio ser e atinge o autoconhecimento e se vê como realmente é. Então, no mesmo momento e pelo mesmo ato de conhecer, ele vê em seu próprio coração seu Pai, que está pacientemente esperando o retorno do seu filho. Um outro passo para o desenvolvimento da espiritualidade é o amor a Deus. Esse amor que nós manifestamos através do amor à sua criação, o amor aos nossos semelhantes. Outra frase de Abdu'l-Bahá, que diz: deseja amar a Deus, ama teus semelhantes, pois neles observas a imagem e semelhança de Deus. Outra frase de Abdu'l-Bahá: amor a Deus e a atração espiritual efetivamente limpam e purificam o coração humano, ataviando e adornando-o com a imaculada veste da santidade. Pois o amor real e verdadeiro é o amor a Deus, e esse está santificado acima das noções e imaginações dos homens. Um outro passo para o nosso desenvolvimento espiritual é fé. Eu convivo com muitas pessoas que são religiosas e elas têm uma noção de fé bastante interessante, que as pessoas que frequentam normalmente uma igreja, que participam de todos os eventos e promovidos pela igreja, enfim, que rezam muito, são pessoas de fé. São, sem dúvida. Mas fé é muito mais do que isso. Baha'u'lláh diz: a essência da fé está na escassez de palavra e na abundância de ações. A fé está totalmente ligada às nossas ações. Abdu'l-Bahá diz: fé significa primeiro conhecimento consciente e segundo a prática de boas ações. Há uma frase, inclusive, que diz que se fé cega fosse coisa boa, não teria esse nome, né? Então, a gente questionar algumas coisas sobre o que nos é colocado como fé, para que tenhamos fé, a gente deve realmente ter conhecimento, procurar o conhecimento consciente e com essa certeza que nós adquirimos com esse conhecimento consciente, praticar boas ações. Outro passo que Abdu'l-Bahá nos fala, naquela receita que ele nos deu, lembra no texto que nós lemos, são as ações filantrópicas. Algo que está muito em moda hoje, até as empresas, para ficarem bem na mídia, né, fazem muitas ações hoje, agora com pandemia, toda hora veiculam alguma coisa, dizendo, tal empresa está fazendo tal coisa, ou pessoas estão fazendo tais coisas. E nessa época de internet, muitas pessoas se autopromovem, né? Com essas ações. Eu já vi vários vídeos de alguém filmando a pessoa indo lá, dando comida para um pedinte, enfim, fazendo alguma boa ação, para depois poder colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim. E não é isso o que se deve ter por ação filantrópica. Tem um texto aqui da Bíblia, de Mateus 6, que é bem interessante e mostra bem claramente o que deve ser uma ação filantrópica. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Outro passo da receita de Abdu'l-Bahá é o autossacrifício. Ou seja, aonde você prefere o seu irmão a você. Há uma história bem interessante que se passa em Dublin, e não é na Irlanda, é nos Estados Unidos, e por incrível que pareça, existem 11 localidades nos Estados Unidos que se chamam Dublin. Enquanto Abdu'l-Bahá estava nessa cidade, inclusive no hotel do mesmo nome, ele estava fora conversando com seu secretário, né, ditando algumas coisas. Enquanto ele está fazendo isso, passa pela calçada do hotel um homem idoso, maltrapilho, todo esfarrapado e sujo. E Abdu'l-Bahá para e pede para o seu secretário chamar esse senhor. Esse senhor vem, ele o acolhe com todo o amor, conversa com ele, e de repente se vê que Abdu'l-Bahá leva a mão à cintura e por baixo da sua vestimenta, a abá, eu acho que é o nome dessa vestimenta que os orientais usam, né, que Abdu'l-Bahá usava, cai a calça dele, ele tira a calça e dá a calça para esse senhor maltrapilho e diz que Deus esteja convosco e então, pede para que ele vá. Então vejam, isso é autossacrifício, ou seja, você preferir o próximo a si próprio. Então, o desprendimento, outro passo para o desenvolvimento da espiritualidade. Aqui nós não falamos de desprendimento em asceticismo, ou seja, você se libertar das coisas mundanas. Pelo contrário, né? Aqueles que se desligam de tudo que está nos céus e tudo que está na terra são os emblemas do verdadeiro desprendimento. Frase de Bahá'u'lláh: o homem deve conhecer a si próprio e reconhecer o que leva à sublimidade ou humilhação, à glória ou ao rebaixamento, à riqueza ou à pobreza. Havendo atingido a etapa do cumprimento e alcançado sua maturidade, o homem necessita riqueza, e a riqueza que ele adquire, mediante ofício ou profissões, é recomendável e digna de louvor. Ou seja, não há nenhum pecado em ser rico, desde que isso não atrapalhe o desenvolvimento espiritual. E há aqui um texto de Osmar Mendes, querido Osmar Mendes também, que Deus o tenha, e num livro que ele escreve, Uma Foto e 15 Destinos, tem essa frase, esse texto bem interessante. O mais terrível tipo de apego e o mais danoso é o apego ao seu ego. Ele se manifesta principalmente na forma do orgulho ao nosso conhecimento e em outras realizações como classe ou posição. É o amor a si próprio que transforma o indivíduo em opinioso, egocêntrico e orgulhoso. Inclusive o despoja das qualidades espirituais. E outro passo é a santidade, o que nós devemos buscar durante toda a nossa vida. Para os cristãos, os católicos principalmente, santidade está ligada a alguém não tanto que teve uma vida virtuosa, mas sim mais a quem promoveu algum tipo de cura, algum tipo de milagre, que é canonizado e vira santo. E tem uma pergunta que é feita a Abdu'l-Bahá, porque os santos são santos, que eu acho que a maioria dos amigos conhece. Eu até hoje não descobri a referência, qual a autoria, né, onde isso está escrito. Para mim, eu já vi em vários locais isso colocado, mas não descobri a autoria. Se alguém tiver a referência, por gentileza, me mande. E a resposta dele, eu acho que todos sabem, eu não sei, acho que para ganhar tempo não vou ler, mas na essência quer dizer que santos são as pessoas que conseguem dominar seus impulsos, as suas qualidades materiais e fazer dominar suas qualidades espirituais.
Santos são homens que têm se libertado do mundo da matéria e que têm sobrepujado o pecado. Vivem no mundo, mas não lhe pertencem, estando seus pensamentos sempre no plano do espírito. Suas vidas são passadas em santidade e seus atos produzem amor, justiça e piedade. Eles são iluminados do alto, são quais lâmpadas brilhantes e reluzentes nos lugares escuros da terra. Esses são os santos de Deus. E é um status, né, que está disponível a todos nós. Todos nós podemos nos desenvolver a ponto de atingirmos essa santidade. Aqui outra frase de Abdu'l-Bahá que diz também que oração e meditação também contribui para o desenvolvimento espiritual. A oração tem uma frase incrível de Madre Teresa que diz: eu costumava orar para que Deus alimentasse o faminto ou fizesse isso ou aquilo, mas agora eu oro para que Ele me guie em qualquer coisa que eu possa fazer. Eu costumava orar por respostas, mas agora eu oro pedindo força. Eu costumava acreditar que orar muda as coisas, mas agora eu sei que orar nos muda e nós mudamos as coisas. Algumas frases aqui sobre o estado de oração. São um pouco longas, então outro passo que a gente deve dar no desenvolvimento da espiritualidade. E hoje também está em moda, né, muito a meditação, e é bastante interessante a meditação para nos conectar com o transcendente, enfim, nos diminuir estresse, enfim, ficar mais zen, né? Mas a meditação que nós devemos exercer aqui no Espírito Bahá'í é um pouco diferente, é mais no sentido de nos conectarmos com o transcendente, nos conectarmos com Deus, buscando às vezes soluções e respostas para questões que nós temos. Então a faculdade da meditação liberta o homem da natureza animal, discerne a realidade das coisas e o coloca em contato com Deus. Então, finalizando quase aqui, o ciclo do desenvolvimento espiritual que nós vivemos, ou deveríamos, ou podemos viver no dia a dia, conhecer, amar e vontade, ou seja, nós conhecemos esse processo de desenvolvimento espiritual, nós amamos esse processo, isso nos gera vontade, nós agimos impulsionados por essa vontade, depois refletimos sobre a ação, os resultados da ação que nós fizemos, aumentamos o nosso conhecimento, amamos esse processo de desenvolvimento da espiritualidade, porque nós vemos que esse é o propósito da nossa vida, e isso nos gera mais vontade, mais ação e mais reflexão, enfim, e como uma roda, a cada ciclo nós estamos um pouco mais à frente no nosso desenvolvimento. E aí, então, todos nós um dia vamos partir para um terceiro estágio, a vida após a vida. Sabe tu que, em verdade, a alma após sua separação do corpo continuará a progredir até que atinja a presença de Deus em uma condição e um estado que nem a revolução dos séculos e eras, nem os acasos e as vicissitudes do mundo poderão alterar. Ficam algumas coisas para reflexão, aqui eu não vou ler cada uma delas. Quem quiser tira um print aí agora da tela e depois pode dar uma olhada com calma. Eu só queria deixar para o final uma frase que eu acho fantástica de Dom Bosco, que foi um padre italiano, que ele foi fundador da Ordem dos Salesianos e dedicou a vida à educação e à orientação dos jovens. Ele diz: a vida é um presente que Deus nos dá, e o que nós fazemos dela é nosso presente a Ele. Então, meu desejo de coração a todos, os amigos, enfim, a humanidade inteira, é que todos nós possamos um dia chegar na presença de Deus e entregar-lhe um belo presente. É isso, amigos. Obrigado.